A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 19, e eu quero ler do versículo 35 e até o versículo 37. Mas primeiro eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se for possível, converse com outros irmãos, outras irmãs, para que também se inscrevam neste canal de pregação. Vamos então à palavra. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirosque, seu Deus, Adramaleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. E até aqui, meus irmãos, eu quero levar até você agora essa passagem tão importante, meus irmãos. Este trecho que eu li, está nos acontecimentos da invasão da Síria à Palestina. As tribos de Israel já tinham sido levadas para o cativeiro, chamada 10 tribos do norte, né? E agora ele chegou nas terras de Judá. A Síria, naquele tempo, meus irmãos, era uma máquina militar tremenda. E os assírios eram muito cruéis. Eles matavam os feridos, deixavam os montes no sol, e tiravam os olhos, e empalavam em volta dos muros para fazer o terror, uma coisa terrível. E Senaqueribe chegou nas terras de Judá e foi conquistando também. Mas Ezequias, o rei, e Ezequias era um homem de Deus, um rei temente a Deus, ele não se sujeitou à Síria. E aí Senaqueribe mandou os seus representantes para que ordenasse, convocasse com os diplomatas, digamos assim, para a rendição de Judá. E Ezequias ficou muito angustiado. Ele não tinha força militar, mas ele estava resistindo. E ele chama Isaías e oram, apresenta ao Senhor. Senaqueribe mandou umas cartas desaforadas contra Deus, contra Ezequias. E este homem ficou na dependência e o Senhor prometeu dar vitória. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor nosso Deus é que tem todo o poder. Ele opera de uma maneira, às vezes, diferente da nossa. Senaqueribe blasfemou do Deus de Israel, que é o nosso Deus também. Prometeu fazer isso e aquilo, se julgava absoluto. Mas ele estava tratando, não era que aqueles deuses idólatras, aqueles deuses de barro, de ferro e de ouro que ele tinha conquistado, não. Ele estava agora blasfemando contra o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E ele foi para o acampamento. Agora os irmãos notem. O anjo do Senhor, numa noite, matou 185.000 soldados assírios. Note que esse acampamento era terrível, devia de repente ser em vários pedaços, assim, em vários planos, porque era muita gente. E ele estava se julgando Senhor absoluto, blasfemando de Deus. E Ezequias chamou o profeta. Vamos orar. E Deus usou o profeta Isaías, prometendo dar vitória.
E às vezes, meus irmãos, nós não sabemos como é que Deus vai nos dar vitória. Um exército de 185 mil soldados era muita coisa contra Judá naquele dia. Eles não tinham condição de vencer. Mas acontece que tinha o invisível, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que opera maravilhas. E naquela noite, o Senhor não mandou vários anjos. A palavra diz que o anjo do Senhor, saiu o anjo do Senhor, um anjo, meus irmãos, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles, quer dizer, 185 mil soldados. Sabe o que acontece? Então Senaqueribe, o rei da Síria, partiu e voltou e ficou em Nínive. Ele viu que não tinha mais condição de guerrear, o seu exército acabou-se. A força dele está na força da carne, na força do seu exército. Acabou-se. Deus trabalhou, meu. Ninguém certamente viu o anjo. O Senhor trabalha assim. Não foi preciso mandar 10, 15 anjos. Não, um anjo só. É o quanto bastou. Ele resolveu. E esse homem estava se achando tão poderoso, tão forte, blasfemando contra Deus. Ele vai e volta envergonhado, digamos assim, sem mais exército, para sua terra. E a palavra diz que ele estando prostrado na casa do seu Deus Niroske. Agora vê que coisa tremenda! Ele está fazendo a oração ao seu Deus. E quando ele está nessa situação, seus filhos o feriram a espada. Que coisa, né? Aquele que poucos dias estava se achando tão poderoso, tão forte, que ia fazer e ia acontecer. E não foi porque ele estava lidando não com Deus dele, mas estava lidando com Deus vivo que tem todo o poder, blasfemando contra ele. Ele sai envergonhado das terras de Judá. Perde o seu exército, porque quem perde um exército de 185 mil soldados ficou enfraquecido. Bastou um anjo. Mas não ficou por isso. É como o Senhor disse, eu vou ao teu encalço. Lá ele entrou nos templos do seu Deus, diz a palavra. Ele foi lá em Nínive, estando prostrado na casa de Niroske, seu Deus. E até dá um nome, Adrameleque, Serezé, seus filhos, oferiram a espada. Morto pelos próprios filhos, a espada. E assim, Judá conseguiu, alcançou a segurança, alcançou a libertação, alcançou a vitória. Jesus, eu estou falando de Jesus porque é isso mesmo, o Senhor trabalhou em benefício de Ezequias. E acabou-se a história de Senaqueribe, meus irmãos. Ai daquele que se levanta contra Deus. Às vezes, passamos dificuldade. Tem tantas pessoas que ficam falando, fazendo isso e aquilo, e às vezes se levantam contra a igreja. Mas vai ver no final o que acontece. Deus, no tempo certo, ele toma providência. No tempo certo de Deus, na hora, no dia, no tempo correto que ele achou. Ele enviou um anjo, olha, vai lá e dá um jeito naquele arraial. Acabou-se tudo. Nosso Deus, meus irmãos, tem todo o poder. Se você, meu irmão, minha irmã, está sendo perseguido, lembre-se que o Senhor nosso Deus é que tem todo o poder e que opera maravilha. Fique na dependência de Deus e Ele vai te dar vitória, vai te abençoar. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva, que me ouve neste dia, dando graça, alegria, esperança e renovação espiritual. Pai eterno, tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.